casa dos nossos sonhos. Tá pertinho, tá do outro lado. Aqui é o mesmo quadro que a esposa dele pensou, que a esposa do Chris pintou, e que após agora a morte do Chris, ele começa a plasmar essa pintura como se fosse real para ele, como eu já disse anteriormente. E dentro desse quadro existe uma casa, e essa casa ele explica que é a casa dos seus sonhos, ou seja, dele, como se fosse um lugar ideal, um paraíso para ele e a esposa dele viverem, vamos dizer assim, felizes para sempre. E ele começa também, além da imagem de toda aquela paisagem, a plasmar também a casa que também foi pintada no quadro pela esposa. Então ele começa agora a criar a realidade que era um quadro como realidade para ele. Vamos pegar um atalho. Belo atalho. É fácil, Chris. Olha pra mim. Eu vou me afogar. Ih, nem pode. Você já morreu. Ah, eu estou mesmo aqui? Bem, a cena em questão, ela explica uma crença. Como que o funcionamento de uma crença. Tá? Ou seja, vou imaginar o seguinte. Quando ele estava vivo, Chris, como qualquer outra pessoa, né, como qualquer um de nós, temos a seguinte crença. Se eu andar sobre a água, eu vou afundar. É a crença que ele tem. É aquilo que ele tem como verdade para ele. Então aquilo que ele tem em mente, que ele entende pela lei da física e pelo próprio sentimento, se ele acha que aquilo é real, é aquilo que vai acontecer. Então mesmo agora no plano espiritual, no plano astral, quando ele foi andar sobre as águas, automaticamente ele entende o quê? Qual a crença que ele tinha quando era vivo? Se eu andar sobre as águas, eu afundo. Então qual a crença que ele levou agora para o plano espiritual? Se eu andar sobre as águas, eu afundo. Apesar dele já receber a informação do amigo espiritual dele, de que tudo é um pensamento, de que tudo ele cria, a crença ainda está muito forte nele. Então esse é o motivo pelo qual ele afunda na água. Ele já sabe como que funciona, ele já experienciou como ele funciona, porque ele fez o pássaro voar, ele fez o pássaro mudar de cor. E tudo isso foi quem que fez? Foi o Chris. Ele criou essa realidade, criou todo esse ambiente, e o guia espiritual dele já explicou que foi ele que fez isso. Então, apesar dele ter feito isso tudo, quando ele andou sobre as águas, apesar dele ter a consciência que ele cria a realidade, quando ele entrou sobre as águas, ele afundou, porque a crença nesse momento influenciou ele. Para vocês verem o quanto a crença ela pode ser, o quanto a crença ela é arraigada e quanto ela permanece. Você sabe de uma coisa que é real, que é daquele jeito, que é assim que funciona, mas quando você vai experienciar aquilo, você falha, você cai, você não consegue fazer. Por quê? Porque você tem um programa interno, mental, emocional, de que aquilo não pode acontecer. Então mesmo você sabendo como é, e como o Chris fez, ele fez o pássaro se movimentar, voar, mudar de cor, mas quando ele precisou deixar uma crença de lado, ele não conseguiu fazer. Ele afundou na água. Então, como que nós fazemos para limpar essa crença? É o que nós também vamos estar explicando em cima desse filme. Então, a crença que você tem aqui, quanto vivo, você vai ter também no outro lado dimensional. A crença permanece.
E mesmo você tendo uma informação, ela vai permanecer. Até que você consiga sentir realmente que nós criamos a realidade. Então, esse interim é que tem que ser analisado. Então, isso mostra realmente o que acontece tanto no plano espiritual quanto no plano físico, tá? Porque às vezes nós temos uma informação que nós sabemos que é assim, mas não agimos condizente com aquilo, porque existe uma crença inconsciente operando em nós. Vamos dar, por exemplo, aqui. Muita gente sabe que existe o plano espiritual e que é assim, como a cena agora apresenta que funciona. Muita gente sabe disso. Tá? Agora, quando acontece algum fato na vida da pessoa que ela tem que manter a postura e o conhecimento consciente que ela já adquiriu, ela cai. Por exemplo, a pessoa sabe do plano espiritual, tudo que vem posteriormente, né? Na vida que segue, além do túmulo, mas quando morre um parente, a pessoa entra em desespero. Ela não sabe se posicionar diante da situação. Então, olha que interessante. A pessoa tem consciência, sabe que existe o plano espiritual, mas morreu um parente, teve uma doença ou qualquer algo, entra em desespero. Por quê? O que está operando por trás disso? Apesar dela saber, dela ter a consciência, e muitas das vezes já ter experienciado, já ter visto, desenvolvido a terceira visão e ter visto, você ter se desprendido do corpo e visto também como que é a realidade. O que prende essa pessoa? É a crença dela. Aquela crença inconsciente que vai reger a vida dela. Então essa crença inconsciente é que na verdade rege a nossa vida. Então daí está a questão do conhecer a nós mesmos, que é conhecer também essa crença inconsciente que está regendo. E ela se apresenta de mais variadas formas. Porque nós acabamos não nos questionando, nós acabamos simplesmente aceitando. Então, se eu tenho um conhecimento prévio do que vem no porvir, na vida além do túmulo, automaticamente tudo que acontece na minha vida aqui agora, eu tenho que ter uma consciência e uma ação e uma atitude compatível com isso. Mas nem sempre é o que ocorre. Por quê? Porque a crença limita isso. Então tem que deixar essa crença de lado, tem que colocar uma crença nova no lugar para você continuar vivendo a sua vida de uma maneira equilibrada e consciente. É só isso. Não tem muita coisa aqui de ser que eu possa falar e que vai explicar. É somente isso. Então, a cena em que ele afunda na água, ela é representada pela crença que ele tem de que se ele andar na água afunda. Mas ele já teve a explicação do mentor espiritual dele, que é ele que cria tudo. Então, mesmo com a explicação e ele ter criado, ele afundou por causa da crença. E como que ele limpa a crença? Tendo conhecimento e buscando se conhecer. Que na sequência da cena nós vamos observar isso. O que você quer dizer com você, afinal? Você é seu braço ou sua perna? Em parte. É mesmo? Se perdesse todos os seus membros, deixaria de ser você? Ainda seria eu. Então... Essa parte aqui é muito interessante. Eu vou propositalmente retornar um pouco para que possamos compreender toda essa fala do reconhecimento do eu. Tá? Eu vou parar aqui. Vamos pegar um atalho. Belo atalho. É fácil, Cris. Olha pra mim. Eu vou me afogar. Ih, nem pode. Você já morreu. Eu estou mesmo aqui? O que você quer dizer com você, afinal? Você é seu braço ou sua perna? Em parte. É mesmo? Se perdesse todos os seus membros, deixaria de ser você? Ainda seria eu. Então, o que é o eu? Meu cérebro, eu acho. Seu cérebro?
Seu cérebro é um pedaço do corpo, como sua unha ou seu coração. Por que essa é a parte que você é? Porque eu sou como uma voz na minha cabeça, a parte de mim que pensa, que sente medo, que tem consciência de que eu existo. Então, se tem consciência de que existe, você existe. É por isso que ainda está aqui. Tem um vídeo muito interessante que eu já vou deixar posteriormente o link na descrição, que é o Espírito na Máquina. Quem é aquele que vê? Eu postei também no Cena Viva, ele está disponível já. Então, para quem quer entender um pouco mais dessa consciência do eu, é um vídeo que ele está escrito como os 5 sentidos. Né? Quem é aquele que vê? O Espírito na Máquina, Matrix. Esse é o título que eu coloquei no Cena Viva. Mas eu vou deixar também o link na descrição para quem ainda não assistiu poder assistir e ter a consciência do que ele fala. Agora vamos explicar aqui. Existe um pensamento, uma incoerência muito grande e que pode, às vezes, criar uma polêmica que é por falta de evolução consciencial da pessoa. Ele fala o seguinte: eu penso, logo existo. Se nós analisarmos ao pé da letra isso, obviamente, que se você olhar, por exemplo, um animal, um cachorro, um gato, ou qualquer ser inconsciente, nós vamos constatar que ele vive apesar de não ter consciência que está pensando sobre si. Mas o que ele tenta passar aqui não é essa questão do eu penso, logo existo, com esse sentido que eu acabei de explicar. O sentido que ele explica aqui agora é o do reconhecimento do eu como um ser atuante, co-criador da realidade, consciente do que eu posso fazer. É isso que ele tenta explicar. Porque se nós levarmos para outra questão, nós vamos ter essa frase como errada. Mas ela não é uma frase errada. Apenas nós temos que dar um salto de consciência para poder compreender a mensagem que ela está passando. Porque senão a gente fica preso no antes. Né? É bom a gente ter isso bem claro na nossa mente.